Você gastou R$ 150 numa caminha para gato. Espuma viscoelástica, tecido macio, formato pensado para o corpo de um felino. O vendedor prometia que seu gato ia adorar. Você colocou ela no melhor lugar do apartamento. O gato se aproximou, farejou, olhou para você e foi dormir na caixa de papelão de uma entrega que você esqueceu de jogar fora 3 semanas atrás. A caixa tem 30 por 20 centímetros, papelão marrom. A metade da fita ainda está colada. Na lateral, a etiqueta de alguma loja online. Essa é a casa dele agora. Se você acha que o gato está debochando de você, pode ficar tranquilo, não é só você. Se acha que é coincidência, você está errado. Por trás desse comportamento tem vários milhões de anos de evolução, 2 estudos científicos documentados e um princípio que explica tudo de uma vez só. E quando você entender esse princípio, nunca mais vai jogar fora uma caixa de papelão. Número 1. 3 paredes e um teto. O lugar mais seguro do mundo. Vamos começar pelo essencial. O que acontece na cabeça do gato quando ele vê uma caixa? O seu gato é um animal doméstico, vive no apartamento, come da tigelinha, dorme no sofá. Mas o cérebro dele é o cérebro de um predador de médio porte, que na natureza é ao mesmo tempo caçador e presa. Isso é importante entender. Gatos não caçam só ratinhos. Gatos são caçados por águias, raposas, predadores maiores. Na natureza, eles são vulneráveis, e a principal vulnerabilidade é o espaço aberto. Quando um gato está deitado numa superfície sem proteção, um ataque pode vir de qualquer direção, pela frente, por trás, pelos lados, de cima. O cérebro nunca desliga completamente, nem durante o sono. O sistema nervoso fica em prontidão constante. Agora olha para a caixa. 3 paredes, um fundo, e se tiver sorte, uma 4ª parede ou uma tampa. Não é só um espaço menor, é um perímetro, um abrigo, uma caverna. Na caverna, o ataque só pode vir de um lugar, a entrada. O gato sabe disso instintivamente, sem palavras, sem raciocínio. O sistema nervoso dele simplesmente registra 3 paredes aqui, sem ameaça pelos flancos, e entra em modo de descanso de verdade. Não aquela soneca alerta, sono de verdade. É por isso que o gato dentro de uma caixa dorme mais fundo do que numa caminha aberta. A caminha cara de pelúcia no meio da sala ainda é espaço aberto. Segurança não se compra por R$ 150. Ela é definida pelo número de paredes ao redor. Número 2. 36 graus. Por que a caixa é mais quente que a caminha? Parece lógico, até você entender a física por trás. A temperatura corporal normal de um gato fica entre 38 e 39,5 graus. Manter essa temperatura custa energia. Quanto mais frio o ambiente e maior a superfície perdendo calor, mais energia é necessária. Um gato deitado numa caminha aberta no meio de um cômodo perde calor em todas as direções, para baixo, para cima, para os lados. A caixa de papelão funciona diferente. Papelão é mau condutor de calor. As paredes retêm o calor que o corpo do gato emite. O espaço fechado impede a circulação do ar. Poucos minutos depois de o gato se instalar, a temperatura interna sobe para 35 a 36 graus, quase o ideal. Tem ainda um segundo efeito. Uma caixa apertada que envolve o corpo minimiza a superfície que perde calor. Quanto menor a caixa, mais eficiente ela é para reter o calor. É por isso que o gato prefere a caixa em que mal cabe a que tem espaço sobrando. Não é birra nem teimosia, é termodinâmica. Pesquisadores mediram. Um gato numa caixa bem ajustada gasta cerca de 1 grau a menos de esforço para manter a temperatura corporal do que um gato numa superfície aberta. 1 grau parece pouca coisa, mas em termos de custo metabólico ao longo de um dia inteiro, é uma diferença real. Número 3. A caixa como remédio contra o estresse. Um estudo de verdade. Em 2015, pesquisadores holandeses fizeram um experimento que todo especialista em comportamento felino cita até hoje. Eles pegaram um grupo de gatos que tinham acabado de chegar a um abrigo, animais vivendo um dos períodos mais estressantes da vida deles, lugar desconhecido, cheiros estranhos, sem o espaço de sempre. Metade dos gatos recebeu caixas de papelão, a outra metade, não. 2 semanas depois, o nível de estresse foi medido numa escala padronizada. O resultado foi claro.
Os gatos com caixas se adaptaram ao novo ambiente muito mais rápido e mostraram um nível de estresse 25% menor do que os gatos sem caixa. O mecanismo é simples. Quando o gato sente ansiedade, sons desconhecidos, cheiros, presença de estranhos ou outros animais, ele não tem para onde ir. Mas se tem uma caixa, ele pode entrar e fisicamente desaparecer do campo de visão. Não é uma estratégia no sentido humano, é um reflexo. Estou dentro de um espaço fechado, não estou à vista, estou seguro. É por isso que gatos procuram caixas em épocas de mudança. Mudança de casa, reforma, visitas, chegada de um novo animal. Tudo isso é estresse. E a caixa funciona como um amortecedor entre o gato e o mundo que está sobrecarregando ele. Não é brinquedo, não é capricho, é uma ferramenta de autorregulação. Número 4. Pressão de todos os lados. O que acontece por dentro? Um detalhe que quase ninguém conhece e que explica por que quanto mais apertada, melhor. Quando as paredes de uma caixa pressionam suavemente o corpo do gato de todos os lados, isso ativa uma resposta neuronal específica. Pressão tátil em todo o corpo. Essa é uma sensação que o gato experimenta pela primeira vez nos primeiros dias de vida, quando está num bolinho junto com os irmãos, grudado na mãe. Essa sensação fica gravada no sistema nervoso junto com segurança, calor e tranquilidade. Um gato adulto que entra numa caixa apertada recebe estimulação tátil que reproduz, no nível neuroquímico, aquela sensação de proteção da primeira infância. Não é metáfora nem antropomorfismo. É um mecanismo que funciona em vários mamíferos, incluindo humanos. É o mesmo princípio do enfaixamento de recém-nascidos e das mantas ponderadas terapêuticas. Uma caixa apertada não é uma prisão, é um abraço. É por isso que o seu gato entra numa caixa que parece pequena demais para você e está obviamente satisfeito. É por isso que um gato que caberia folgado numa caixa grande, mesmo assim, se aperta num canto. Ele está procurando pressão, não espaço. Número 5. Por que ele ignora a caminha? A resposta honesta. Agora vamos falar da caminha, a que você pagou. O problema não é a qualidade da caminha. O problema é que você escolheu ela com critérios humanos. Maciez, cor, formato, tamanho, se combina com a decoração. Tudo isso são os seus parâmetros, não os do gato. O gato avalia possíveis lugares para dormir com outros critérios. Primeiro, número de lados fechados. Mais paredes, melhor. Uma caminha aberta no meio do cômodo perde para qualquer caixa só nesse ponto. Segundo, cheiro. A caixa absorveu os cheiros da estrada, de outras mãos, de materiais. Tudo isso é interessante e ao mesmo tempo neutro. A caminha nova cheira à fábrica, a corante sintético, a produção alheia. Isso incomoda o gato. Terceiro, propriedades térmicas. Já vimos isso, o papelão ganha. A caminha pode virar o lugar favorito do gato, mas só se estiver num canto ou encostada na parede, levemente fechada por cima ou pelos lados, e tiver tido tempo para absorver o cheiro do gato e da casa. Você pode ajudar. Coloca dentro algo com o seu cheiro, posiciona a caminha num canto, adiciona uma tampa ou uma borda que faça sombra. Dá umas semanas para o gato. Mas, sendo honesto, a caixa vai ganhar de qualquer jeito, porque ela já levou tudo isso em conta, só que por outras razões. Número 6. A caixa menor é melhor. E o que isso diz sobre os gatos? Tem mais uma coisa que pesquisadores descobriram nos experimentos com caixas, e que a maioria das pessoas nunca ouviu falar. Quando os gatos tinham a opção de escolher entre uma caixa de verdade e um quadrado desenhado no chão, os gatos se deitavam no quadrado desenhado. Isso foi testado várias vezes, em laboratórios diferentes, com gatos diferentes. O resultado se repetia. Um simples contorno, a silhueta de uma caixa numa superfície plana, era suficiente para o cérebro do gato interpretar como um abrigo. Isso mostra o quão fundo esse instinto está enraizado. O gato não pensa na caixa, ele a sente. Um perímetro, um limite, um contorno, tudo isso significa a mesma coisa para o sistema nervoso dele. Estou dentro, estou protegido. A conclusão prática é direta. O tamanho ideal é quando o gato consegue entrar, se deitar e as paredes ficam perto. Não apertado a ponto de ser desconfortável, mas justo. Um quadrado desenhado no chão também funciona se não tiver uma caixa por perto. Número 7. 3 mitos que atrapalham entender o gato. Antes da parte prática, 3 enganos que aparecem o tempo todo. Primeiro,
Meu gato gosta de caixas porque é sujo e ama bagunça. Não é verdade. Gatos estão entre os animais mais higiênicos que existem. Eles passam entre 30% e 50% do tempo acordado e se limpando. Um gato só entra numa caixa suja se não tiver outra opção. Se ele escolhe uma caixa específica, ela está limpa, ou ele já a limpou, impregnando com o próprio cheiro. Sujeira não tem nada a ver. Segundo, meu gato ignora a caminha em protesto ou porque ficou ofendido. Também não é verdade. E não porque gatos não possam se ofender, mas porque o gato simplesmente não entende o conceito de "comprei uma caminha para você, seja grato". Ele avalia lugares para dormir com critérios instintivos. A caminha não passou no teste não porque ele te ignora, mas porque, objetivamente, é menos confortável pelos critérios dele. Terceiro, é só uma peculiaridade, cada gato é diferente. Não, é um comportamento universal. 100% dos gatos vão demonstrar interesse por uma caixa se ela estiver disponível. A única variável é o quanto um gato específico vai preferi-la a outras opções. Não é peculiaridade, é uma constante evolutiva. Número 8. O que fazer, de verdade? A parte que faz valer a pena ler tudo isso. Opção 1. Caixa de papelão com entrada recortada. O mais simples e eficaz. Pega qualquer caixa em que o gato mais ou menos cabe, recorta uma abertura de uns 15 a 20 centímetros num dos lados, grande o suficiente para o gato entrar, não tão grande que perca o efeito térmico. Coloca dentro uma camiseta velha ou uma toalha com o seu cheiro. Pronto. Custo 0, vida útil até o gato impregnar o papelão completamente com o cheiro dele. Aí você pega a próxima caixa. Opção 2. Caixa plástica com abertura. Para algo mais durável, uma caixa organizadora com tampa em que você recorta uma entrada. Plástico retém menos calor que papelão, então um tapetinho ou cobertorzinho dentro é essencial, mas dá para lavar e dura anos. Opção 3. IKEA Samla 11 litros. Esse é um objeto de culto nas comunidades de tutores de gatos. Um pequeno container semi-transparente com tampa em que se recorta uma entrada. O gato vê o mundo pelas paredes translúcidas, mas está fechado de todos os lados. Equilíbrio perfeito entre abrigo e campo visual. Custa quase nada, amado por milhões de gatos no mundo inteiro. E a regra principal: não joga fora as caixas de entrega na hora. Deixa o gato decidir primeiro se ele precisa. Às vezes, uma caixa de papelão vale mais do que uma caminha cara, porque o gato acha isso, e a opinião dele aqui vale mais que a sua. Número 9. Quando a caixa vira um sinal. Comportamento normal. O gato entra na caixa regularmente, fica um tempo lá, sai, brinca, come, volta. É um apego saudável a um abrigo. Comportamento preocupante. O gato quase não sai da caixa, reage a qualquer barulho ou toque, recusa comida. Aí já não é só amor por caixas, é estresse. Um novo pet, uma nova pessoa em casa, sons desconhecidos lá fora, algum problema de saúde, tudo isso pode prender o gato dentro de uma caixa por muito tempo. Saber a diferença importa. A frequência e o tempo que o gato passa dentro dizem mais sobre o estado interior dele do que a maioria dos outros sinais. A caixa é o melhor indicador de humor que você já tem. Escreve nos comentários qual a menor ou mais absurda caixa que o seu gato já ocupou. Foto bem-vinda, a melhor eu fixo. Se inscreve, aqui a gente explica o que os gatos fazem todo dia e que a gente aceita como normal. Caixa, gato, faz todo sentido.